O ar estava carregado de umidade, impregnado com um cheiro azedo de folhas podres. Eu corria sem direção, meus pés afundando na lama, os galhos rasgando minha pele. O silêncio me perseguiu primeiro como um eco distante, depois como um peso sobre meus ombros. No instante em que o último grilo se calou, soube que estava perdido. Minhas mãos tremiam quando segurei o tronco de uma árvore retorcida para recuperar o fôlego. O suor escorria pelo meu rosto, misturando-se com o sangue de pequenos cortes abertos pelos espinhos. A floresta parecia se curvar sobre mim, como se estivesse observando, esperando. Não havia vento, nem farfalhar de folhas, apenas a pressão invisível do nada absoluto. Meu próprio coração parecia lutar para continuar batendo. Eu queria chamar por ajuda, mas minha voz morreu antes de sair. Um desespero primitivo tomou conta de mim. Não fazia sentido. O som do meu ofegar existia dentro da minha cabeça, mas não se propagava no mundo. Minha boca se abriu, tentei gritar, tentei qualquer coisa, mas a única resposta foi o vazio. O silêncio havia me alcançado. Foi então que percebi. Ele não apenas preenchia o espaço ao meu redor, ele o consumia. O tempo perdeu significado. Minha mente gritava sem que eu pudesse ouvi-la. Meus olhos buscavam um caminho de fuga, mas cada árvore, cada sombra, cada pedaço de chão parecia igual. Eu estava preso em um espaço onde o som havia deixado de existir. Era como se a própria realidade estivesse sendo devorada. Meus passos tornaram-se incertos, a floresta ao meu redor ondulava, distorcia-se como um pesadelo febril. Eu via sombras onde não devia haver nenhuma, movimentos sem fonte, luzes pálidas que piscavam no canto da minha visão. Mas nada fazia barulho. Nem o estalo de um galho sob meus pés, nem o rangido dos meus dentes cerrados. O silêncio era um monstro invisível, roçando minha pele, me cercando, se infiltrando em mim. Eu tropecei, bati com força contra o chão. A dor explodiu no meu joelho, mas nenhum som acompanhou o impacto. Minhas lágrimas escorreram quentes pelo rosto quando tentei me levantar, mas algo me segurou. Algo que eu não via, que não tocava fisicamente, mas que sugava cada partícula de existência sonora ao meu redor. Era a fome do silêncio. Um vácuo faminto que se espalhava como uma sombra líquida, infiltrando-se em cada fenda da minha realidade. Minhas mãos passaram pela terra úmida, desesperadas, buscando qualquer coisa para agarrar. Meu peito arfava, mas o som dos meus suspiros não chegava aos meus ouvidos. Senti um frio sufocante, como se estivesse sendo sugado para dentro de algo maior, algo que me arrancava da existência. Eu não conseguia ouvir nem mesmo os meus pensamentos. Eles se apagavam, diluídos em um vazio absoluto, como se nunca tivessem existido. Então vi. Ou senti. Era impossível dizer. A presença estava ali, amorfa, vasta e inevitável. Um buraco onde a realidade se dobrava, sugando tudo para dentro de si. E no centro, algo pulsava. Uma escuridão que respirava, que me observava sem olhos, que me devorava sem boca. Não era apenas a ausência de som. Era algo além da compreensão. Uma entidade que existia no espaço entre as coisas, no espaço entre os instantes, entre cada batida de coração que eu já havia tido. E agora ela me queria. Eu lutei. Chutei, arranhei, tentei me afastar da força invisível que me puxava. Mas era inútil. O silêncio já estava dentro de mim. Eu sentia suas garras frias em minha garganta, sua sombra se enroscando em meus pulmões. Meu corpo não era mais meu. Cada célula estava sendo drenada, cada memória apagada, sugada para um espaço onde nada poderia sobreviver. O mundo ao meu redor começou a desmoronar. As árvores se dissolveram em sombras borradas, o chão tremeu e eu afundei. Um último pensamento, tênue como um sussurro não pronunciado, cruzou minha mente antes de desaparecer completamente. Ninguém nunca ouviria minha história. A escuridão me abraçou, e então o silêncio venceu. A noite caiu sobre o vilarejo como um manto pesado. O frio se instalou de repente, rastejando pela terra seca e se infiltrando nas casas de madeira desgastada.
Todos já estavam recolhidos, as portas trancadas, as velas apagadas. Mas eu, tolo e descrente, fiquei do lado de fora, desafiando a superstição. O vento sussurrava advertências entre as árvores, mas eu ri, zombando do medo ancestral que prendia aquelas pessoas dentro de suas próprias casas. Meu erro foi dizer o nome. Apenas um sussurro, jogado ao vento como quem não acredita. E então, algo mudou. O ar pareceu congelar dentro dos meus pulmões, os cães começaram a uivar em um lamento arrastado, e uma presença antiga despertou no bosque. Um silêncio cortante tomou conta da noite, e o peso daquela ausência de som pressionou meu peito como se uma mão invisível tentasse esmagá-lo. O instinto me gritou para correr, mas minhas pernas estavam ancoradas no chão, presas por algo que eu não conseguia ver. A primeira coisa que percebi foi o cheiro. Um odor pútrido, como carne deixada ao sol por dias, se espalhou ao meu redor. Virei a cabeça devagar, sentindo meu corpo resistir ao movimento. A luz pálida da lua recortava silhuetas distorcidas entre os troncos, e então vi algo. Um borrão de trevas, uma forma retorcida que parecia se moldar ao próprio ar. Não tinha rosto, mas eu sabia que me via. Sabia que sorria, mesmo sem boca. O primeiro som veio como um estalo seco, como ossos se quebrando dentro de um corpo que não deveria se mover. Então, o lamento começou. Um ruído arrastado, impossível de descrever. Era como choro e risada misturados, como se algo estivesse se deliciando com minha presença e, ao mesmo tempo, lamentando a própria existência. Minhas entranhas se reviraram e, finalmente, meus pés obedeceram. Corri. As casas passavam borradas ao meu lado. Eu queria gritar, mas minha voz foi arrancada de mim. O nome proibido que eu dissera havia sido a chave, o convite. A coisa já me possuía, já estava dentro da minha pele, respirando junto comigo. Corri para a igreja no centro do vilarejo, o último refúgio de esperança. As portas estavam trancadas. Bati com força, arranhando a madeira, mas ninguém veio. Os aldeões já sabiam. Eu estava condenado. O vento cessou. O lamento aumentou. Senti algo tocar minha nuca. Gélido, úmido, como dedos de algo que nunca foi humano. Me virei por reflexo, e então não havia mais nada. Nada além da escuridão, que parecia se mover, se esticar e se enroscar ao meu redor como serpentes famintas. Meu corpo fraquejou, meus joelhos dobraram, e caí no chão de terra batida. A coisa sussurrou dentro da minha mente. Não eram palavras, mas imagens, sensações. Fome. Solidão. Um tempo esquecido, uma existência que não deveria mais estar ali. Senti meu corpo sendo puxado para dentro de algo que não compreendia. Era como se eu fosse dissolvido, absorvido por aquela presença sem nome. O vilarejo desaparecia ao meu redor, como se nunca tivesse existido. Eu me tornava parte do lamento, parte do silêncio. Ninguém abriu a porta da igreja naquela noite. Quando o sol nasceu, não havia pegadas, não havia sinais de luta. Apenas o eco do nome proibido, ainda pairando no ar, como se tivesse sido arrancado da própria realidade. Minha voz nunca mais foi ouvida. A terra ainda estava fresca sobre o túmulo quando voltamos para casa. O cheiro de flores mortas impregnava o ar, misturado com o peso do incenso e das lágrimas derramadas durante o velório. Meu pai estava calado, minha irmã soluçava baixinho no canto da sala. Eu queria sentir alívio, queria acreditar que tudo havia acabado. Mas algo estava errado. Uma sensação incômoda, como se um par de olhos invisíveis nos observasse do outro lado da realidade. Subi as escadas com passos arrastados, minha cabeça ainda presa à imagem do caixão descendo a cova. Minha mãe não estava mais ali, e aceitar isso parecia impossível. Abri a porta do meu quarto sem pensar, o cansaço pesando sobre mim. Foi então que ouvi um choro baixo, sufocado, vindo do interior do cômodo. Meu corpo congelou. Meu peito apertou. Eu reconheceria aquele som em qualquer lugar. Minha mãe estava chorando. Engoli em seco, meu coração martelando contra as costelas.
A luz do corredor lançava sombras alongadas dentro do quarto, e por um momento hesitei em entrar. Mas eu entrei. E vi. Sentada na ponta da minha cama, com os cabelos caindo sobre o rosto pálido, estava ela. Minha mãe. Vestida com as mesmas roupas do velório, os dedos crispados sobre os joelhos, a pele tão fria quanto a terra recém-revirada. Vocês enterraram a pessoa errada. Ela sussurrou, a voz um fio de ar gélido cortando a quietude da noite. Minhas pernas fraquejaram. O quarto girou ao meu redor. Meu instinto me dizia para correr, para fugir e nunca mais olhar para trás, mas eu estava preso no momento, sufocado pelo horror de algo impossível. Ela ergueu o rosto, e os olhos que me encararam não eram os de minha mãe. Eram fundos, escuros, vazios. Uma ausência de luz que sugava tudo ao redor. O choro continuava, baixo e entrecortado, mesmo com seus lábios imóveis. Eu queria falar, queria perguntar, queria negar. Mas a verdade já estava dentro de mim, rastejando como um verme sob a pele. Enterramos a pessoa errada. Ou talvez tivéssemos enterrado algo que nunca deveria ter sido tocado. O ar ficou denso, pesado. As sombras das paredes pareciam se alongar, se dobrar ao redor da figura sentada na cama. Um cheiro de podridão se espalhou pelo quarto. O lamento se tornou um sussurro cortante, repetindo, implorando, avisando. Minhas mãos tremiam quando recuei, a maçaneta escorregando entre meus dedos suados. Meu corpo gritava para sair dali, mas minha mente ainda tentava encontrar uma explicação lógica. Nada daquilo fazia sentido. Não podia ser real. Mas então, ela se moveu. Lenta, muito lenta, como se seus ossos não se encaixassem corretamente, ela se ergueu. O rangido seco ecoou no quarto. Seu pescoço tombou levemente para o lado, os olhos ainda fixos em mim. Quando abriu a boca, o choro saiu mais alto, desesperado, como se 1000 vozes gritassem ao mesmo tempo de dentro de um buraco profundo. A luz piscou. O ar fugiu dos meus pulmões. E então, a escuridão me envolveu. Acordei de manhã, caído no corredor. O sol entrava pela janela, banhando tudo com uma normalidade cruel. Meu quarto estava vazio. Nenhum vestígio de que aquilo havia acontecido. Nenhum sinal de que minha mãe estivera ali. Mas eu sabia a verdade. Fui até o cemitério, os passos pesados, o estômago revirado. Quando cheguei diante da sepultura, a terra remexida me esperava. O caixão estava aberto. E vazio. O cheiro da morte ainda impregnava o ar, e dentro da cova havia apenas uma única coisa: marcas de mãos arranhando desesperadamente a madeira por dentro. Minha mãe nunca esteve naquele túmulo. E algo que não deveria existir, ainda estava lá fora. Desde criança, eu sabia que aquela porta no porão nunca deveria ser aberta. Meu avô me alertava, minha mãe reforçava o aviso e até meu pai, um homem de poucas palavras, deixava claro que era melhor manter distância. Há coisas que devem permanecer onde estão, diziam. Eu obedecia, mas nunca deixei de sentir a atração silenciosa daquela madeira envelhecida e das dobradiças enferrujadas. Com o tempo, o medo infantil se dissolveu e a curiosidade tomou seu lugar. Aos 30 anos, sem ninguém para me impedir, resolvi destrancá-la. Não havia mais razão para temer uma porta velha. Desci as escadas rangentes do porão, a chave fria pesando em minha mão suada. O silêncio ali já era diferente, abafado, como se o ar estivesse suspenso no tempo. Quando a fechadura girou e a madeira cedeu com um estalo seco, um arrepio percorreu minha espinha. O cômodo era vazio. Nenhum móvel, nenhuma janela, apenas paredes nuas e um chão coberto de poeira. Mas o silêncio ali dentro era diferente. Ele engolia tudo. Meu coração batia forte, mas o som não chegava aos meus ouvidos. O ruído da minha respiração sumiu. O leve farfalhar do tecido da minha roupa, o som dos meus sapatos na madeira, tudo havia desaparecido. Gritei, mas não ouvi nada. Não era que o espaço abafava o som simplesmente não existia ali. Tentei sair. Me virei para a porta, mas algo estava errado. O ar parecia mais pesado,
quase sólido. Meus pés se moviam, mas não havia ruído algum. Bati na porta, mas o impacto era mudo. Um desespero primitivo começou a crescer dentro de mim. Eu ainda estava ali, ainda sentia meu corpo, mas parecia que minha existência havia sido apagada daquele espaço. Empurrei a porta com toda a força, mas ela não cedeu. A madeira parecia ter se fundido à parede, como se nunca tivesse sido uma passagem. A poeira aos meus pés começou a se mover, desenhando padrões que não faziam sentido. Formas vagamente humanas surgiam e desapareciam na superfície suja, como sombras dançando sem luz. O tempo passou. Não sei quanto. Minutos, horas, dias. Meu corpo não sentia fome, sede ou cansaço. Não havia referência de tempo. Apenas o silêncio, pesado como uma segunda pele grudada em mim. E então percebi, lá fora, o mundo continuava. Podia ver pela fresta da porta, a luz mudava, sombras passavam. Mas ninguém me ouvia. Ninguém sabia que eu estava ali. Minha voz não existia. Minha presença havia sido apagada. Sentei-me no chão, tentando não enlouquecer. O silêncio agora murmurava dentro de mim, uma ausência tão profunda que parecia viva. Comecei a perceber pequenas oscilações no ar, como vultos movendo-se ao meu redor. Figuras sem forma, sem cor, apenas presenças vazias, resquícios de algo que talvez já tivesse estado ali antes de mim. Elas se aproximavam, sentindo minha presença, curiosas. Queriam algo. Talvez eu. Fechei os olhos, tentando me concentrar. Pensei na casa, no porão, na minha infância. Pensei no aviso do meu avô, na forma como ele sempre desviava o olhar quando falava daquela porta. Algo havia sido trancado ali. Algo que não deveria ser perturbado. E agora, eu fazia parte disso. O chão sob mim estremeceu. As sombras se contorceram. A porta rangeu. Então, pela primeira vez, ouvi algo. Não um som comum, mas um sussurro denso, como se o próprio silêncio falasse. Agora você pertence a nós. E então, o mundo se apagou. Sempre morei sozinha. Gostava do silêncio, da liberdade de não precisar dividir o espaço com ninguém. Mas, há algum tempo, o silêncio começou a mentir para mim. De madrugada, quando tudo estava imóvel, eu ouvia os passos. Leves, arrastados, circulando minha cama. No começo, achei que fosse o prédio rangendo ou um eco qualquer. Mas os passos estavam sempre ali, sempre na mesma hora, sempre ao meu redor. Fechava os olhos, prendia a respiração e esperava o dia nascer. Nunca tive coragem de me mover. Não queria ver. Não queria saber o que andava ali enquanto eu fingia dormir. O medo era como um cobertor pesado sobre meu corpo, me mantendo imóvel, sufocando qualquer tentativa de reagir. Então, naquela noite, tudo mudou. Os passos vieram como sempre, deslizando pelo chão de madeira. Mas, dessa vez, pararam perto do meu rosto. O ar ficou mais denso, como se algo invisível ocupasse o espaço diante de mim. Meu coração batia forte, mas eu continuei fingindo dormir, encolhida debaixo do cobertor. Foi quando senti. Um hálito morno roçou minha pele, bem perto do meu ouvido. O terror me prendeu no lugar, paralisando até mesmo minha mente. Eu não queria acreditar. Queria que fosse um pesadelo, um delírio do cansaço. Mas então, no meio do silêncio esmagador, uma voz se formou, rouca e antiga, como se viesse de muito, muito longe. Agora é sua vez de andar. Meus pulmões se recusaram a puxar ar. Cada célula do meu corpo implorava para que aquilo não fosse real. Mas antes que pudesse reagir, antes que qualquer pensamento racional surgisse, meu corpo se moveu. Contra minha vontade, minhas pernas deslizaram para fora da cama. Minhas mãos caíram ao lado do colchão. Meus pés tocaram um chão frio. Mas não fui eu quem fez isso. Algo me puxava. Algo dentro de mim, ou fora, não sei dizer. Eu me levantei devagar, minha visão nublada pelo pavor absoluto. Minhas pernas começaram a andar. Primeiro hesitantes, depois firmes.
A cada passo, a certeza crescia dentro de mim. Eu não tinha mais controle. Fui levada até a porta do meu quarto, que se abriu sozinha com um rangido. O corredor estava escuro, mas eu via. Não com meus olhos, mas com algo mais profundo, algo que captava cada sombra como se fossem sussurros antigos gravados nas paredes. Andei pela casa inteira. Passei pela sala, onde o sofá parecia diferente, como se nunca tivesse sido meu. Fui até a cozinha, onde a geladeira estava aberta e dentro dela havia algo que não deveria estar ali. Um rosto. O meu rosto. Meus pés continuavam se movendo, ignorando o terror que me sufocava. Subi as escadas que eu não lembrava de ter, atravessei portas que nunca tinha visto. E a cada cômodo, percebia que aquela casa não era minha. Nunca tinha sido. Quando cheguei ao último corredor, havia uma porta entreaberta. Uma luz pálida escapava por ela, pulsando como um coração doente. Fui puxada para dentro. O quarto era pequeno, abafado, e no centro havia uma cama. Sobre ela, alguém dormia profundamente. Meu corpo congelou quando vi os cabelos espalhados no travesseiro, as mãos dobradas sob o rosto. Era eu. O grito ficou preso dentro de mim. Não conseguia me mexer, não conseguia respirar. A voz sussurrou novamente, perto do meu ouvido, mas dessa vez veio de dentro da minha cabeça. Agora, você fica. O corpo na cama abriu os olhos. Meus olhos. E sorriu. O vilarejo sabia. Desde que me entendo por gente, ouvia os avisos. Nunca fale perto do poço antigo. Não importa a hora, não importa o motivo. Diziam que a coisa lá dentro escutava tudo e devolvia as palavras na hora errada. Nunca soube o que isso significava até a noite em que vi com meus próprios olhos o que acontecia quando alguém quebrava a regra. Era uma noite fria, o vento cortava as ruas de terra batida e poucos se arriscavam a sair. Eu estava na taverna, sentado num canto, quando Pedro entrou cambaleando, o cheiro de cachaça impregnado na roupa. Ria alto, ignorando os olhares sérios dos mais velhos. Ninguém gostava de ouvir risadas tão tarde, ainda mais nas proximidades do poço. Mas Pedro não se importava com histórias antigas. Ele era o tipo de homem que desafiava o que não compreendia. Saiu da taverna tropeçando, e eu, curioso, segui de longe. A lua se escondia atrás das nuvens, deixando tudo ainda mais sombrio. Ele parou à beira do poço, apoiou-se na pedra úmida e, com a voz embriagada, gritou insultos para a água escura. Se tem alguma coisa aí dentro, que venha me buscar. Sua risada ecoou, misturada ao silêncio denso que parecia abraçar o vilarejo inteiro. Fiquei imóvel, esperando. Nada aconteceu. Pedro cuspiu no poço e seguiu cambaleando para casa. Suspirei aliviado e voltei para minha própria casa, tentando ignorar o arrepio que subia pela minha espinha. Naquela madrugada, os gritos começaram. A primeira voz era fina, quase infantil, chamando por Pedro. Você me ouviu. Depois veio outra, mais rouca. Eu escutei você. As vozes se sobrepunham, vindo de todas as direções, cada uma repetindo as palavras que ele havia dito no poço. Se tem alguma coisa aí dentro, que venha me buscar. Mais e mais vozes, algumas rindo, outras sussurrando, cada uma mais próxima que a anterior. Saí de casa e vi luzes se acendendo nas janelas. O vilarejo estava desperto, mas ninguém ousava sair. Todos sabiam. Apenas eu, jovem e tolo, caminhei até a casa de Pedro. A última voz veio de dentro. Diferente das outras, essa não ecoou pelo vilarejo. Não veio do vento, nem das sombras. Veio abafada, sufocada, como se estivesse presa em carne e ossos. Eu estou aqui. O silêncio que se seguiu foi pior que os gritos. Nenhuma folha se movia, nenhum animal fazia som, nem mesmo o vento. Reuni coragem e empurrei a porta entreaberta. A casa estava escura, mas a vela no centro da mesa ainda queimava. Pedro estava sentado na cadeira, de costas para mim. Sua cabeça tombava para o lado, como se estivesse dormindo. Me aproximei,
o cheiro de mofo e algo podre impregnando o ar. Toquei seu ombro. Ele se virou. A boca de Pedro estava aberta, mas não havia dentes, língua ou carne. Apenas um buraco negro e úmido, profundo demais para ser humano. De dentro daquele vazio, uma última voz emergiu, sussurrando na minha direção. Agora, você me escuta?